E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu estou bom também. Vamos falar agora de um componente muito importante, usado em tudo, hein? Usado em tudo que é equipamento, fonte de alimentação, tudo mais, que é a ponte retificadora. Vamos aprender um pouquinho sobre como funciona e como saber se ela está boa ou ruim. A ponte retificadora é um componente muito usado na eletrônica, em tudo. Todo equipamento vai ter uma. Uma fonte de alimentação tem ponte. O equipamento que tem a fonte interna tem ponte. Então a ponte retificadora é isso aqui, ó, essa peça aqui. Ó. Ela tem 4 diodos aqui dentro. Pode ver que aqui, ó, não sei, dá para ler aí, Thiago, mais aqui, ó. Tem o mais, aqui o menos e dois símbolos de corrente alternada, de senoide aqui no meio. Agora essa daqui é a mesma coisa. Ó, tem o mais, tem o menos e a senoide está escrito como AC. Então os dois pinos centrais é AC, onde entra a corrente alternada, e aqui sai o mais e o menos da corrente contínua. É a mesma ponto. O que difere uma ser maior da menor é a potência, o quanto de corrente que elas suportam. É a mesma ponte retificadora, fazem o mesmo papel. E a ponte retificadora nada mais é do que 4 diodos dispostos dessa maneira. Aqui um diodo, ó, já temos aula de diodo aí explicando como é que o diodo funciona. Dá uma olhada lá. Então, mas o diodo de anodo para catodo conduz o positivo. Ó. Chega o positivo aqui e passa para cá. O negativo não passa. Chegou no anodo, o negativo não passa para catodo. Mas se chegar o negativo no catodo, ele passa para anodo. É isso que nós vamos ver aqui. Imagina aqui a ponte retificadora. Aqui entra a corrente alternada, sendo vindo do transformador ou direto da rede elétrica, tanto faz, é alternada. A alternada, olha, é uma senoide. Se em cima é positivo ou negativo, embaixo é negativo ou positivo, são as fases opostas, né? Então, se chegou negativo, o negativo chegou no D1, em anodo, não passa. Mas chegou no catodo de D2 ao mesmo tempo, aí passa. Então temos um pulso negativo aqui embaixo, proveniente desse pulso. No mesmo instante que esse negativo chegou aqui, aqui na fase oposta chega o positivo. Chegou o positivo no anodo de D3 e catodo de D4. O positivo passa de anodo para catodo, passou por D3, então temos um positivo aqui. Separamos no mesmo instante, hein, gente? No mesmo instante, temos um pulso positivo aqui separado e um negativo aqui separado. No instante seguinte, aqui em cima, chega positivo. Ó. O positivo não passa de catodo, mas passa de anodo. Temos o positivo separado. Nesse mesmo instante, aqui embaixo é negativo. O negativo não passa de anodo para catodo, mas passa de catodo para anodo. Temos o negativo separado. Então, separamos os pulsos positivos dos negativos da corrente alternada. Os negativos estão sendo desviados para o polo negativo, para o terra, esse é o símbolo de terra, de negativo. E os positivos para a linha positiva de tensão, chamada em muitos lugares de mais B. Então separamos o positivo e o negativo, a ponte retificadora separou os positivos e os negativos, isso chama-se retificação. Então essa tensão foi retificada. Então essa peça retificou a tensão. E aqui, ó, o positivo do eletrolítico, esse é o positivo, vai ficar ligada na linha positiva e o negativo do eletrolítico na linha negativa da ponte retificadora. Já que já aprendemos aqui como o que a ponte retificadora faz, que ela retifica a tensão alternada, né, transformando em contínua. Na verdade aqui é pulsante. E aí o filtro, o capacitor eletrolítico vai filtrar essa pulsante, transformando ela em contínua. Então a alternada faz isso. A ponte retificadora faz isso com a tensão alternada. Transforma de alternada em contínua. Vamos aprender a medir. Pegar aqui a ponte, na escala de ohms, em diodo, tá aqui, dá pra ver, né? Deixa eu pôr mais pra cá, assim. Ficou melhor assim pra ver? Então, em diodo, a ponte. Então nós temos aqui, ó, os senoides, que é o meio, o mais, que aqui é o mais, e aqui é o menos. Então, como nós vamos medir? Quando medimos
de uma senoide ao menos, ó, de uma senoide ao menos, conduziu um diodo, ó. Estamos medindo um diodo. Invertendo as pontas, não conduz, é o diodo, correto? Aí vamos continuar. Da mesma senoide para o mais, ó, não conduz nada. Invertendo um diodo, da senoide para o mais, da senoide para o menos, correto? Conduz de um lado, do outro não conduz e conduz. Aqui medimos um diodo e aqui também, ó, não conduz e conduz, medimos outro diodo. Mesmo vamos fazer com outra senoide. Da senoide para o menos, não conduz, invertendo, conduz, é um diodo. Ó, da senoide para o menos, de um jeito conduz, do outro não. Da senoide para o mais agora. Da senoide para o mais. Não conduziu, invertendo as pontas, conduziu. Entenderam? Então, conduz, não conduz, conduz, não conduz, conduz, não conduz, conduz, não conduz. É assim que mede. Vamos estar medindo os 4 diodos. Dessa maneira, nós medimos os 4 diodos. Então, é assim que mede para saber se ela está boa ou se ela está em curto. Se der de senoide para senoide der curto, conduzir, invertendo, conduzir, está em curto. Então, de qualquer outra maneira diferente disso, está em curto. Então, é assim que mede com o multímetro a ponte retificadora para saber se ela está boa ou se ela está ruim.